Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço a Célia pelo convite. Também hoje eu vim acompanhada do meu filho e da minha nora adulta. Meu filho Felipe, é o único que eu tenho, né? Mas agradeço a oportunidade de estar aqui. E o Ministério da Mulher, né? Que promove as marcas de poder. Inclusive foi um dos eu perguntei para a Tânia se havia um texto em si, né? Eu estou usando o seminário do Ministério da Mulher, tá bom? A pregação de hoje já é do seminário do Ministério da Mulher. Queria que neste momento vocês pudessem falar juntamente comigo a Deus. Eu peço que vocês fiquem em pé se puderem, para juntos nós falarmos com o nosso Deus. Quero te agradecer, querido Deus, eterno Pai, exaltar o teu nome, louvar o seu nome, porque o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Obrigada, Senhor, porque nós estamos reunidos em teu nome para aprendermos mais de ti. Eu sei, Pai querido, que eu não sou merecedora de estar na tua presença, somos pecadores, indignos de estarmos aqui, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que hoje nós nos apresentamos diante de ti. Amém. Senhor, eu peço que o Senhor possa me usar, para que aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu possa falar, Senhor, e que aquelas pessoas, assim como eu aprendi, que o Senhor também possa falar aos seus corações, para que elas possam aprender de ti, meu Pai. Por favor, fica conosco e que o Senhor tenha recebido o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de saber se aqui vocês gostam de receber presentes. Sim. Vocês gostam? Todo mundo gosta de receber presentes aqui? Eu também gosto de receber presentes. E se você recebesse um presente, que esse presente ele não estraga, um presente que não se decompõe, que não perde o valor, um presente que dura para sempre. Quem gostaria de receber esse presente? Sim, né? Todos nós gostaríamos de receber um presente que não estraga, que dura para sempre, que não perde o valor. Mas esse presente que muda completamente a nossa vida, esse presente é um presente muito simples pelo fato de que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um presente simples no fato de que como você pede o Espírito Santo. Porque é só pedir, não tem que fazer mais nada. Só comprar. É um presente que você não precisa ter uma grana muito alta, né, para conseguir. Né? Você não precisa ter nada, você só precisa crer em Deus. E então é um presente que dura, né, até a vinda de Cristo. Eu queria que você abrisse então sua Bíblia em Lucas 11, do 1 ao 13. A minha versão talvez seja um pouquinho diferente da sua, porque eu uso a linguagem de hoje. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não nos deixe que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães, é que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: não demore, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate.
Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o seu filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará ao Espírito Santo ao que lhes pedirem. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dividir esses ensinamentos do Senhor em três partes. A primeira parte, Jesus aqui, ele ensina os discípulos a orar. Jesus estava num local, quando ele retornou, os discípulos pediram para que ele ensinasse a orar. E ele ensina os discípulos então a orar. E quando você vai ler no texto aqui, parece que não tem muita conexão, né? Ele ensina a orar, depois ele conta uma história falando sobre um amigo que pede pão insistentemente. Parece que não tem muito a ver com o que ele está falando sobre oração e depois essa insistência do amigo querendo pão. E aí ele fala um versículo que é bastante conhecido de todos nós, né? Que é a segunda parte, que é esse: por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. E sempre que a gente lê esse texto, essa parte do texto, a gente pensa assim: eu vou orar por um emprego insistentemente, eu vou orar pelo meu casamento insistentemente, e tudo a gente relaciona que seria isso, e que seria uma promessa. Então, se vocês pedirem, vai ser dado. E a gente sempre relaciona com coisas da nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia, coisas que a gente precisa: um carro, um emprego, sei lá, entrar na faculdade, fazer uma prova e ser aprovado. A gente sempre liga esse texto às coisas que a gente pede. Mas Cristo, ele não relaciona isso com coisas terrenas. Não é isso que ele está dizendo nesse texto. E a gente lê e parece que não tem uma conexão. E aí na terceira parte, então, Cristo, ele fala assim, que se nós sendo maus, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está no céu, né? E aí no finalzinho, no último versículo, ele diz assim: quanto mais vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, tudo que Cristo estava falando antes tem a ver com o Espírito Santo. Quando ele fala aqui, pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, e quando ele diz aqui, batei e achar, batei, é que na minha tradução fala assim, aqueles que procuram acham, né? E a porta será aberta para quem bate. Quando a gente lê isso, a gente localiza coisas que a gente quer nessa terra, mas Cristo nos localiza para pedirmos ao Espírito Santo. Por isso que é uma ordem que a gente não consegue de cara assim entender, né? A gente entende, a gente pensa que Cristo vai falando as coisas e parece que não tem nexo, mas não tem nexo sim. O que Cristo nos ensina nessa noite é a necessidade e a importância de nós pedirmos e clamarmos pelo Espírito Santo. E ele não ensina a clamar pelo Espírito Santo como um bônus. Ele não fala que o Espírito Santo é um bônus, por exemplo, se você me aceitar como Senhor Salvador, você vai ter a salvação. E o bônus é o Espírito Santo. Não é isso que ele nos ensina. Ele nos ensina que é importante, necessário, tão necessário que ele nos ensina a clamar, a insistir, para que o Espírito Santo habite diariamente nas nossas vidas. E o Espírito Santo, ele é o presente principal, porque quando a gente lê, se vocês puderem abrir comigo João 14,16, ele fala assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, que ficará com vocês para sempre. Quando ele fala outro auxiliador, é um igual a ele. O Espírito Santo é igual, então ele não pode ser um bônus. Se você aceitar Cristo, você vai receber o bônus do Espírito Santo. Não, ele é o próprio Deus. Por quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ou seja, ele faz parte da Trindade, ou seja, ele é o próprio Deus habitando em nós. Por isso, Jesus, ele julgou tão importante fazer com que as pessoas insistissem em clamar. Por isso ele fala, pede pelo Espírito Santo, busca, clama. É por isso que ele fala isso. O Espírito Santo, ele é tão importante que nós só conseguiríamos, e as pessoas que escreveram a Bíblia conseguiriam escrever
se elas tivessem sido movidas pelo Espírito Santo. Então foi por meio do Espírito Santo que elas escreveram a palavra de Deus. E só assim, Jesus disse que nós iríamos lembrar, que é o que está em, se você só virar um pouquinho sua página aí, está em João 14:26. O Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. Então Jesus, ele julga importante que os discípulos saibam orar, sim, mas peçam pela coisa certa. Porque nós, por natureza própria, desde quando uma criancinha, a gente já sabe pedir. A gente pede alimento, né? A criança pode não saber falar, mas ela vai apontar pelo alimento. Então, são coisas naturais que a gente vai pedir. Alimento, a gente quer ficar aquecido, tantas outras coisas que a gente pode pedir ao Senhor. Mas ele fala que essas coisas são boas e que ele vai dar também. Ou às vezes ele vai dizer para você, não, ou ele vai dizer, espere, eu não sei como vai ser. Mas ele disse que uma coisa é certa, que se você pedir o Espírito Santo, ele vai te dar. Amém. E o Espírito Santo, ele é importante porque é por meio dele que nós temos entendimento, consolo, força, direção e transformação de vida. É ou não é? Quando a gente pensa que como era a nossa vida antigamente, né? Tem pessoas que chegaram no Evangelho e eram, né, não eram cristãos de berço, por exemplo, a pessoa fala, nossa, minha vida é completamente transformada, eu sou uma outra pessoa hoje. E por que você é uma outra pessoa? Porque eu sou do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue, com as nossas próprias forças e vontades, a gente não consegue mudar. É tão difícil a gente, por exemplo, fazer um regime, não é? Nós somos mulheres. É quase que impossível. A gente tenta o primeiro dia, no segundo, no terceiro, a gente já não aguenta mais fazer aquela dieta. Porque mudança de hábito não é fácil. E há coisas em nossas vidas que a gente não consegue mudar se não for pelo Espírito Santo. Às vezes a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, às vezes a nossa forma de reagir a tais situações, né? Às vezes fica estressado, nervoso. E tudo isso aí, quando a gente permite que a nossa natureza humana opere, a gente é o pior ser humano do mundo. E quando a gente consegue orar ao Senhor e pedir para que Ele nos direcione, a gente começa a ser um ser humano muito melhor para o nosso próximo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue fazer nada. Sem Jesus, a gente não consegue fazer nada. E receber o Espírito Santo é receber o próprio Deus habitando em nós. Por isso que Jesus ele fala, pede, insiste, busca, bate. Vocês precisam ter o Espírito Santo. E ele fala assim, ó, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos? Quanto mais o Pai, se você pedir, ele assim, de todas as coisas que Jesus poderia dizer, ele poderia dizer assim, ó, pede o que vocês pedirem, o que vocês quiserem e eu vou dar. Mas ele disse não, ele não disse isso, pede o que vocês quiserem e eu vou dar. Ele disse, peçam a Deus e Ele dará o Espírito Santo a vocês. O que é que nós estamos pedindo? Será que o que mais nós estamos pedindo hoje? Porque nós estamos com uma esperança. Nós não estamos aqui por um acaso, vocês não estão aqui por um acaso, eu não estou aqui por um acaso. Todos nós temos uma esperança de ver Jesus voltar, sim ou não? Sim. Por isso que nós estamos aqui, estamos buscando a Ele, clamando para que um dia quando Ele vier, Ele nos leve com Ele, leve os nossos amados. E o que é que nós estamos mais pedindo hoje? Será que a gente está pedindo para o Espírito Santo agir na nossa vida? Será que o que mais nós estamos pedindo? Será que é por um emprego novo, um carro, por uma situação de saúde? E não que essas coisas não sejam boas ou que Deus não vá nos ouvir quanto a isso. Mas será que isso tem sido o principal? O que mais tem movido a nossa vida? Será que isso daí é o que mais tem dado, tem sido motivo de oração? Ou a gente está pedindo o Espírito Santo? Ou se a gente está pedindo forças para permanecer, para sermos fiéis ao Senhor, forças para tratarmos as pessoas, para sermos testemunhas do nosso Deus aonde a gente for. Porque não é fácil ser testemunha de Deus nesse mundo de ilusão. É fácil? Não é fácil, não é nada fácil. Você sendo cristão, por mais que você tenha o Espírito Santo agindo, um segundo que você não pede para Ele estar na sua vida, você já
já errou ali, já falou alguma coisa que desagradou alguém. Ontem mesmo passamos por uma situação, meu filho e minha nora, que a minha vontade, meu primeiro momento era: vou acabar com tudo. Eu vou lá, eu vou brigar, eu vou falar. Aí eu falei: não, Senhor, não é isso que o Senhor quer de mim. Eu quero que isso aconteça, eu quero muito que isso aconteça. Eu vou lá brigar para que isso aconteça. Fui até orientada: não, vai lá, é seu direito. Aí você vai naquela força, né? E aí eu falei: não, parei um momento, orei o Senhor e falei: não, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Mesmo que eu tenha que perder hoje, mas o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque a gente é exemplo em tudo que a gente vai fazer. Você vai comprar um pão, na fila do pão, tem uma pessoa que vai lá, pisa no teu pé, passa na tua frente, aí você, vou brigar, é o trânsito. Então assim, são tantos momentos que a gente passa nesse mundo de ilusão, de tristeza, que a gente, se a gente não estiver com Cristo, se a gente não estiver ligado com Cristo, a gente só faz coisa errada, a gente só dá mau testemunho, a gente só faz com que as outras pessoas falem: eu, crente igual a essa, eu não quero ser nunca. Então, as coisas não aconteceram, só para vocês saberem, como eu queria. Não fui lá, não briguei, e não, as coisas não aconteceram como eu queria, mas aconteceram como Deus quis que acontecesse. Então, muitas vezes, a gente quer muito que isso aconteça ou aquilo aconteça, mas será que é Deus quem quer que são nossas vidas? As nossas vidas precisam ser direcionadas por Deus. A palavra do Senhor diz que nós, mesmo sendo maus, né, a gente ama e quer dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai. Ele deseja que a gente enfrente esse mundo e não enfrente esse mundo sozinho. Não foi isso que Jesus fez quando ele foi. Quando ele foi aos céus, ele disse: eu vou deixar o Consolador, porque vocês não vão estar desamparados. E há quantos anos Jesus já foi embora dessa terra? Há quantos anos pessoas estão sendo movidas pelo Espírito Santo? Nós não conheceríamos a palavra de Deus hoje se as pessoas não tivessem sido movidas, se elas não tivessem dado lugar ao Espírito Santo, se elas não tivessem clamado ao Espírito Santo, se elas não tivessem dado lugar, nós hoje nem conheceríamos o Evangelho. Porque elas foram pessoas que se dedicaram, que buscaram o Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus está por voltar. Existem pessoas que ainda precisam ouvir, pessoas da nossa família, muitas vezes, que ainda precisam ouvir do Evangelho. E ela vai ouvir e vai ver se a nossa vida for uma vida de exemplo, se for uma vida de consagração, se for uma vida que as pessoas possam olhar e falar assim: não, verdadeiramente aquela ali vai uma serva de Deus, ou vai um servo de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer para recebermos esse presente é pedirmos. Não precisa fazer mais nada. Não precisa. Até um amigo nosso lá da igreja, ele falou assim: que ser cristão é muito fácil, porque quando você não é cristão, você gasta muito dinheiro. E os cristãos podem até reclamar disso, mas pensa bem aqui comigo. Se você vai numa balada, quanto você não tem que gastar para entrar na balada? Vai comprar roupa nova para entrar na balada. Você vai gastar com maço de cigarro. Você vai gastar com a droga, com a bebida. Olha tanta coisa que você gasta. E para entrar na igreja, o que a gente gasta? Pode até ser a mesma roupa de sempre, que tá tudo bem. Não é verdade? Para ser cristão, a gente não gasta nada, a gente não precisa fazer nada, a gente só precisa pedir. A gente só precisa se entregar a Cristo. É muito mais caro não ser cristão do que ser cristão. Porque quando as pessoas estão no mundo, elas gastam muito mais dinheiro do que estar aqui. E aqui a gente não gasta dinheiro nenhum. Mas a gente devolve o dízimo. Devolve. A gente devolve aquilo que Deus já nos deu. A gente não precisa gastar. Deus nos dá as bênçãos e por conta que Ele nos abençoa, é que nós com gratidão devolvemos dízimos e ofertas. Então isso não é gastar no Evangelho, nem na obra de Deus, e nem com Deus. E Jesus, Ele disse assim, que Ele daria, o Pai daria àqueles que pedissem. Ele não disse assim que se os que forem mais santos, que parecerem santos, que usarem roupa assim, que vestirem assim, que usarem cabelo assado, são os que vão receber. Ele não diz assim, só os que merecerem. Igual o Papai Noel fala, né? Final de ano, Papai Noel, o pessoal aí do mundo fala, Papai Noel vai dar presentinho para quem se comportou o ano inteiro. Não é nada disso. Ele disse, se você pedir, Ele vai dar o Espírito Santo. Amém. Nós somos cheios do Espírito Santo porque é só a gente pedir, a gente não precisa fazer
mais nada, né? Não precisa ser o mais santo, muito menos ser o que mais merece. E o que é pedir? Significa desejar com fé, com humildade e perseverança. Quando a gente faz isso, quando a gente pede com fé, com humildade e perseverança, que Cristo mesmo ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E muitas vezes esse versículo ele vem na minha cabeça. Como Cristo respondia a essa situação, né? Como que Cristo respondia a essa situação? Quando a gente pede com fé, com humildade e perseverança, abre o nosso coração para a ação do Espírito Santo. Quando a gente começa a clamar o Espírito Santo na nossa vida a cada dia, a cada momento, e eu posso dizer para vocês, tem que ser a cada dia, tem que ser a cada momento. Se você pensa que é só pedir o Espírito Santo na hora que você aceitou aquilo, se foi batizado, não é assim. Não é esse negócio de só foi derramado, o Espírito Santo acabou. Ele é diário, gente, aclamando diariamente o Espírito Santo para agir nas nossas vidas, aclamar a Deus para que Ele esteja na nossa vida diariamente, porque infelizmente nós recebemos muita influência desse mundo, muita influência boa, influência má. Quantas coisas nos acontecem? E isso tudo não vai melhorar só porque a gente não vai ter um mar de rosa só porque a gente se torna cristão. Agora eu sou cristão, nada mais mal acontece comigo, eu não sou roubado, eu não perco emprego, eu não sofro nenhum tipo de doença, não, nada disso, não é bem assim. Só porque eu sou cristão, essas coisas não vão acontecer comigo, elas vão acontecer. Por isso a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, as dificuldades vêm. Mas a gente consegue sentir força, sabe? Sabe aquela palavra de consolo que você não consegue falar quando um parente morreu? Você tem que falar para a pessoa, né? Para o parente daquela pessoa que ficou. Alguma palavra de consolo. O que falar na hora da morte? Não tem como falar. E como as pessoas conseguem ter força ainda? Já viu um enterro de uma pessoa cristã, um enterro de pessoas que não são cristãs? O desespero que é, gritaria, uma bagunça. As pessoas estão desesperadas porque nunca mais verão seus entes queridos. E nós? É difícil, não é fácil, é doloroso. Mas a gente tem a confiança de que veremos de novo o nosso ente querido. Então é diferente. Não é que a gente não vai passar por dificuldade. Não é que a gente não vai ter problemas nessa vida, nem nada disso. É porque com o Espírito Santo a gente vai passar, mas a gente vai ter força, a gente vai ter sabedoria, a gente vai ter direção, a gente vai ter o consolo. É isso. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, Ele não força a entrada dele nas nossas vidas, tá? Ele não força. Se você hoje não pedir, sair daqui e falar, se a irmã está ensinando aí, não tem nada a ver. Mas eu aceitei a Cristo, está aceitado. Ponto, isso aí eu vou pro céu e amém. Glórias a Deus. Ele nunca vai forçar. E talvez você não tenha as experiências maravilhosas que o Espírito Santo pode te fazer ter. Talvez aquela fé no momento em que você tem que fortalecer a fé de outras pessoas da sua casa. As crianças, né? Às vezes, seu filho, você precisa ensinar seu filho a ter fé. Talvez se você dizer assim, não, eu só vou ser o crente que vem à igreja, leio a Bíblia de vez em quando, mas eu deixo ela abertinha lá na minha sala, tá perto no Salmo 91, que é para proteção, né? Tá tudo certinho e amém. Talvez você nunca viva as experiências que o Espírito Santo tem para usar na tua vida. Talvez quando cheguem os problemas, você fique desesperado, sem saber o que fazer. Talvez quando te bater ali a agonia, como para muitas pessoas bate, as pessoas se suicidam, tiram suas próprias vidas. Por quê? Não há o Espírito Santo agindo em sua vida. Por isso a necessidade, por isso Cristo disse, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, os que batem encontram. Por isso a necessidade de nós clamarmos o Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E Jesus, Ele nos prometeu que Ele seria o Consolador, que Ele ficaria aqui com a gente até que Jesus volte.
Se você clamar com sinceridade, Ele vai te responder. Porque Deus, Ele tem muito prazer em nos atender. Alguns momentos nós não somos atendidos porque aquilo que talvez a gente queira não seja para aquele momento. Talvez você não consiga usar naquele momento que você está pedindo, clamando. E tem coisas que não adianta, são mistérios. Às vezes você clama pela cura de uma pessoa e ela morre. E você fala, nossa, mas eu clamei ao Senhor, Deus não me ouviu. Por que Deus foi tão mal comigo? Mas às vezes Deus precisava salvar ela. Se ela ficasse nessa terra, talvez ela não fosse salva. Ou você vai ter que aprender com a morte dela. Há uma lição para você nisso daí. Deus, Ele sempre nos ama e Ele sempre procura fazer o melhor por nós, porque é a forma, a palavra dele diz, se nós sendo mal queremos coisas boas, imagina o nosso Pai Celestial. Ele nos criou, Ele nos fez, Ele conhece cada pedacinho nosso. Você acha que Ele não quer o nosso bem? Ele quer o nosso bem sempre. Sempre Ele vai querer o nosso melhor. Só que Ele quer também que nós tenhamos nossos corações dispostos à presença dEle. Dispostos a clamar pelo Espírito Santo. Dispostos a darmos ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Porque a gente tem que clamar e também tem que dar ouvidos ao Espírito Santo. E por que é tão importante clamar pelo Espírito Santo? Por que será que é tão importante? Porque o Espírito Santo, Ele nos ensina a viver como filhos de Deus. Vamos ler Romanos 8? 13 a 14. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Amém. Por isso nós temos que clamar pelo Espírito Santo, porque a nossa natureza é uma guerra, a natureza de Deus e a nossa natureza é uma guerra. E se a gente permitir que a nossa natureza cresça, o Espírito Santo vai atuar. E muitas vezes é por meio das nossas vidas que as pessoas sejam salvas, né? Por muitas vezes não, Deus quer nos usar para isso, para que as pessoas sejam salvas por nós. Então, essa é uma das necessidades, uma das importâncias de nós clamarmos o Espírito Santo, porque Ele nos ensina a viver como filhos de Deus. Vamos continuar o texto e aqui no texto a palavra do Senhor nos ensina a viver como filhos de Deus. E vamos lá, vamos continuando no agora 15 e 16. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. É pelo Espírito Santo que a gente tem esse poder de falar Pai, meu Pai. É pelo Espírito Santo que nós somos chamados de filhos e não mais de escravos. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É importante também nós termos o Espírito Santo porque Ele nos guia em toda a verdade, como está em João 16, 13. Eu acho que eu só não li. Deixa eu ver. João 16, 13. E em toda a verdade. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele é a voz de Deus no nosso coração, nos conduzindo quando as decisões são difíceis. E eu às vezes no meu trabalho eu tenho algumas questões que eu preciso resolver. É um costume que eu tenho. Quando eu tenho alguma coisa muito assim, que é fora do meu comum para eu resolver, eu sempre clamo a Deus exatamente por aquilo. E é muito gostoso isso, porque assim, todas as vezes que eu clamei ao Senhor por tal coisa que eu precisava fazer, que eu não sabia como fazer, Ele sempre me ensina a fazer. Coisas assim incríveis, assim, eu falo, nossa, no meu dia de manhã eu falo, Senhor, eu preciso fazer isso, eu só nem imagino como começar a fazer isso aqui. Quando eu vou pro trabalho e eu começo a fazer, o Espírito Santo vai me guiando, sabe? Pra eu
que eu tenho para fazer, eu falo, não é possível que eu consiga fazer isso. E assim, não pode ser sabedoria humana, é sabedoria do Espírito Santo. Então, quando nós clamamos as decisões difíceis da nossa vida, clamamos ao Espírito Santo, as decisões difíceis da nossa vida, ele nos guia. Para que a gente tenha... Eu sei que você pode até dizer assim, mas nem tudo eu sei qual é a resposta de Deus. Também não sei tudo qual é a resposta de Deus. Muitas vezes eu fico, Senhor, e agora? Eu fico esperando por ele, fico clamando, esperando por ele, uma resposta dele, porque muitas vezes a gente não tem a resposta rápida assim, sabe? Muitas vezes é um louvor que vai te trazer à mente, você está louvando o Senhor fala com você na sua mente. Às vezes você está mesmo orando, às vezes está lendo a palavra de Deus e Deus está falando com você, só que você tem que estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ele, sempre que a gente clama, ele nos ouve, ele nos atende. Nós somos fortalecidos também nas nossas fraquezas. Está lá em Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Há momentos que a gente não consegue nem falar, né? A situação é tão difícil, a gente nem sabe, você fala assim, Deus, eu não sei nem mais o que falar, eu não sei como decidir isso, mas aí sabe como você respira próximo de Deus, você fala, Senhor, me ajuda, o Espírito Santo está ali clamando ao Pai, ele vai lá com gemidos inexprimíveis, diante do Pai clamando, Senhor, atende o pedido daquela tua serva, ela está precisando, daquele teu servo está precisando. Há momentos que a gente não consegue nem falar, de tão aflito que nós estamos, de tão doídos que nós estamos, que a gente não consegue nem falar. A gente chega diante de Deus e chora. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo ele nos capacita a servir e a testemunhar. Porque, como eu disse lá, vamos ler Atos 1:8, é um bem conhecido esse daí, né? E recebereis poder do Espírito Santo. É bem conhecido esse versículo, mas isso também relaciona com a nossa vida agora de serviço ao Senhor, porque nós não temos condições alguma de estar diante de Deus, diante das pessoas, de levarmos o Evangelho às pessoas se não formos movidos pelo Espírito Santo. Porque quando a gente tenta fazer com as nossas próprias mãos, dá tudo errado. A gente tentar fazer alguma coisa para Deus com as nossas próprias mãos, sem ser guiada pelo Espírito Santo, não dá nada certo. A pessoa não aceita, a pessoa sai, não quer estudar a Bíblia do dia para o outro, já não quer mais estudar a Bíblia. Por quê? Porque a gente não está buscando o Senhor. Quando a gente busca o Senhor completa, porque a obra é dele. E por mais que a gente fale assim, a gente não consiga ver com os nossos olhos, né, humanos, o Espírito Santo ele começa a te mostrar pelos olhos da fé que é ele quem vai agir no tempo dele. Vamos lá? Primeiro Atos 1:8 diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. É importante ter o Espírito Santo na nossa vida para fazer a obra de Deus, né? A gente não tem condições de fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. É impossível você fazer algo, quando faz algo que é do próprio ser humano, logo acaba, logo para, porque é do ser humano. Mas quando é de Deus, se prolonga. E nós não precisamos plantar e colher. Cada um de nós temos uma função. Um planta, outro colhe. É igual ensinar as crianças a orar no Ministério Infantil. Lá na igreja de Joanice, eu sou do Ministério Infantil. E é igual você ensinar a criança a orar. Você ensina 1 ano, você ensina 2, 3. Aí quando ela já está lá nos primários, ela está orando sozinha. E é a coisa mais linda do mundo. E você está ensinando desde ali dos bebês, do jardim. E aí quando chega nos primários, ela está orando sozinha, porque você está ensinando. Então assim, porque você ensinou. Então talvez nem seja você mais a professora dela. Mas ali nos primários a gente já vê a colheita. Então, irmãos, nós não conseguimos fazer nada com as nossas próprias forças. O próprio Senhor Jesus diz,
Sem mim, nada podeis fazer. Amém. Sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito Santo, temos muita força. Com o Espírito Santo, nós temos poder. Amém. Nossas vidas, elas podem ser marcadas por transformação, direção e poder. O Espírito Santo é o presente que preenche o vazio, renova as forças e capacita para cada dia nosso. Jesus, ele nos deixou uma promessa, que é: o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que pedirem. E essa promessa é para mim, para você e para todos aqueles que se achegarem a Deus com fé, humildade, diante de Deus, né? O maior presente que nós podemos ser, apesar de tudo que Deus pode nos dar, Ele pode nos dar carro novo, sermos prósperos nessa terra, Ele pode nos dar saúde, Ele pode nos dar qualquer coisa. Mas o maior presente que Ele pode nos dar é Ele habitar em nós todos os dias por meio do Espírito Santo. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos falar do nosso Deus? Obrigada, Senhor Deus, eterno Pai, por essa noite de aprendizado, Senhor. Obrigada, Espírito Santo do Senhor, por habitar em nós, por fazermos sermos diferentes pela tua ação. Por favor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui está. Que não fique, Senhor Deus querido, apenas o que nós aprendemos hoje, mas que verdadeiramente cada um de nós possamos colocar em prática, Senhor, o conhecimento de clamarmos a Ti em nossas vidas a cada dia, a cada instante. Nós sabemos que nada somos, que somos dependentes de Ti. Por favor, Senhor, atua em nós, hoje e sempre, como o Senhor nos prometeu. Amém e amém, Senhor. Amém. Nossa irmã Andréia estará à porta para nos despedirmos e sairemos cantando.